Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse nosso encontro. Que bom que você está aqui comigo, pessoal, para que a gente hoje tenha um encontro pra lá de especial, tá? Eu particularmente gosto muito quando a gente tem essas nossas aulas, que às vezes fogem um pouco da rotina, né? E a gente faz aulas só de questões, e às vezes voltadas especificamente para algum concurso público, né? Para algum tipo de questão, para justamente algumas questões com base em uma banca específica, como a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre, ao longo dessa nossa aula de hoje, né? Ao longo das questões que vamos responder, sobre administração financeira e orçamentária, focado justamente aqui no concurso do IFCE, tá? E vamos falar justamente sobre questões e vamos trazer aqui, né, vamos trabalhar o conteúdo, né, de AFO aqui para o IFCE, tá bom? Assistente de administração, e com questões exclusivamente retiradas aqui do Instituto AOCP, tá? Todas as questões que nós vamos trabalhar aqui hoje, todas sem exceção, foram retiradas aí dessa banca, tá bom? Por isso, você está mais que convidado a vir comigo aqui para que a gente trate aqui desses conteúdos, fechou? Vamos que vamos? Sem mais enrolação, bora começar aqui a responder as nossas questões? Quero ver, hein? Vamos lá. Questão número 1, meu povo. Assinale a alternativa que apresenta apenas elementos da execução da despesa pública. Vamos lá, hein, pessoal. Letra A, empenho, liquidação e pagamento. Letra B, recolhimento, liquidação e pagamento. Letra C, empenho, liquidação e lançamento. Letra D, empenho, restituição e pagamento. Ou letra E, lançamento, liquidação e pagamento. E aí, meu povo? O que vocês têm a me dizer? Qual é a alternativa correta aqui? É a letra? É isso aí, pessoal. Nessa aqui, a correta de fato é a letra A, não é mesmo, meu povo? Letra A, tá? Empenho, liquidação e pagamento, tá? Os estágios, né, ou etapas da execução da despesa, tá? Eles de fato, né, a gente encontra aqui conforme na letra A, são ali os três, né? Empenho, né, que tem a ver com a reserva de recurso. A liquidação, que é a verificação do direito do credor aí, tá? E o pagamento, tá? Que é justamente a entrega do recurso ao credor, tá bom? Ou seja, termos como lançamento, arrecadação, tá? Recolhimento, se referem aos estágios referentes ali à receita pública, pessoal. Especialmente o lançamento tem a ver justamente com aspectos tributários também, tá? Mas seja lançamento, como a gente vê aqui nas outras alternativas, vamos ver aqui?
lançamento, recolhimento, tá? Restituição, tá bom? Lançamento aqui novamente tem a ver com estágios da receita, tá bom? E se você olhar bem o que diz enunciado, eu quero saber a alternativa que apresenta os elementos da execução do quê? Da despesa pública. Pessoal, apenas os elementos aqui referentes à despesa pública, tá bom? Somente a despesa, tá bom? Não a receita. Pegou a ideia? Letra A aqui, empenho, liquidação e pagamento. Bora para a questão número 2? Vamos lá? Durante a execução de uma despesa pública, em uma universidade federal, o setor financeiro realiza 3 procedimentos consecutivos. Reserva de dotação orçamentária para a realização da despesa. Depois, verificação do direito adquirido pelo credor após a entrega do serviço ou material. E, por fim, quitação da obrigação mediante a transferência de valores ao fornecedor. De acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, as etapas descritas correspondem, respectivamente, a letra A, liquidação, empenho e pagamento. Letra B, empenho, liquidação e pagamento. Letra C, programação, execução e controle. Letra D, arrecadação, empenho e liquidação. Ou letra E, comprometimento, controle e pagamento. E aí, meu povo? Qual que é a correta? É a letra? Letra B, não é, meu povo? B de bola aqui, tá? Empenho, liquidação e pagamento, tá bom? Olha a primeira aqui. Reserva de dotação orçamentária para a realização da despesa. Isso aí tem a ver justamente com o empenho, tá? A gente encontra lá, por volta, se não me engano, do artigo 58, né, da Lei 4.320, que vai falar ali do empenho, tá? Segundo, verificação do direito adquirido pelo credor após a entrega do serviço ou do material, né? Ou seja, verificação, né, se de fato ele tem o direito a receber ou não. Isso é a liquidação. Ali por volta do artigo 63 ou 64. Acho que 63, né? Isso, 63, referente à legislação, tá? E por fim o pagamento, que esse sim, salvo engano, está no artigo 64, ele trata justamente disso, que é a quitação da obrigação. Ou seja, é o pagamento propriamente dito, tá? É a entrega dos recursos, a entrega do numerário previamente estabelecido, combinado ali com o credor, tá bom? Então, empenho, liquidação e pagamento, tá bom? Então, até por saber esses conceitos, a gente já sabe por que as outras alternativas estão erradas, tá? Aqui, a alternativa A inverteu a ordem, né? Trouxe a liquidação primeiro, sendo que a verificação aqui vai ser essa verificação, tá? A letra C, programação, não se trata disso, nem de execução, tá? Unicamente de controle, isso é outra coisa. Mais uma vez, a arrecadação tem a ver com a receita pública, né? Empenho e liquidação, e ainda inverteu também aqui, né? E letra E, comprometimento, controle e pagamento. Não, o correto aqui seria de fato o item 3 aqui, né, a terceira disposição, que seria com relação ao pagamento, tá bom? Então nessa questão 2, a única correta aqui é a letra B de bola, tá bom? Bora continuar? Questão 3, vamos lá. O estágio da despesa orçamentária, cujo ato emanado de autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, é legalmente definido como letra A, liquidação, letra B, ordem e pagamento, letra C, criação de crédito suplementar, letra D, empenho, ou letra E, pagamento. E aí, meu povo? O que vocês acham? Qual que é a correta aqui? Letra? Letra D, né, meu povo? Aqui está falando justamente da conceituação de empenho, tá? Que a gente encontra lá no artigo 58 da lei justamente 4320 de 64, tá bom? Lá fala justamente dessa definição que é de empenho.
que é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implementação de condição, tá? Então, a questão aqui, gente, no enunciado, ela trouxe realmente a definição aqui do empenho, conforme trazido aqui no artigo 58 da lei, tá? Então não tem muita discussão, tá? Essa é exatamente a definição de empenho que a gente encontra lá no artigo 58, tá bom? Não é de liquidação, que a gente já viu, né? Liquidação que tem a ver com a verificação ali do direito, né, do credor realmente, não é com a ordem e o pagamento em si, né, que o pagamento, lembrando, é a quitação da obrigação, a transferência do numerário, né, do recurso previamente estabelecido, criação de crédito suplementar é outra coisa envolvendo dotação orçamentária, né? E o pagamento, como a gente já viu, é de fato a quitação referente ao objeto que foi pactuado, né, que é referente ali ao recurso, né, o faz-me rir daquilo que foi combinado no contrato, tá? Então essa questão número 3 aqui, é a letra D, ela trata realmente de empenho, pessoal. Fechou? Tá indo bem até aqui? Vamos que vamos. Bora lá, questão número 4, vamos ver aqui. Em relação às etapas da despesa pública, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui qual que é a certa aqui. Letra A. A liquidação é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Letra B. O empenho estimativo é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis. Letra C. A liquidação consiste na entrega do numerário ao credor, por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após o regular empenho da despesa. Letra D. As etapas da execução da despesa pública são empenho, liquidação, recolhimento e pagamento. A letra E. A fixação da despesa orçamentária insere-se no processo de planejamento e compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo governo. E aí, meu povo? Qual que é a correta? É a letra? Letra? Nessa 4, meu povo, a correta aqui é a letra E, não é mesmo? A letra E, de fato, é a correta, tá? A fixação da despesa orçamentária se insere no processo de pagamento e compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando diretrizes e prioridades traçadas pelo governo, tá? E aí, qual que é então? A letra E, beleza, pessoal? Essa, de fato, é a correta, tá bom? Quando a gente fala aqui, por exemplo, a letra A fala justamente do conceito de empenho, tá? Que é o conceito aqui de empenho, tá bom? Então, a letra A aqui tá errada, tá? Quando a gente fala aqui em relação à letra B, traz o conceito aqui de empenho global, tá? Não estimativo. A letra C, por exemplo, né? Traz aqui o conceito de pagamento, né? Que é a entrega do numerário ao credor, tá bom? E as etapas da despesa pública, conforme consta aqui na letra D, são empenho, liquidação e pagamento, tá? Não, o recolhimento aqui tem a ver com a receita, tá? Beleza? Então, tranquilo? A correta aqui nessa questão 4 é a letra E, beleza? Vamos aqui para a próxima, então, questão, tá? 5. Os princípios orçamentários são a premissas que devem
ser observadas nos estágios das despesas públicas. Letra B. Proposições orientadoras que balizam o empenho, a liquidação e o pagamento. C. Instituições de estabilidade e consistência da prática orçamentária. Letra D. Regras fundamentais que funcionam como norteadoras da prática orçamentária. Letra E. Categorias absolutas e históricas das modificações da prática orçamentária. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? É a letra? Isso aí, meu povo, nessa questão número 5, a correta é a letra D de dado, tá? Os princípios orçamentários, gente, são regras fundamentais que funcionam como norteadoras da prática orçamentária, pessoal, ok? Ou seja, os princípios, gente, eles são justamente as regras fundamentais que vão ser criadas para orientar os legisladores, gestores, tá? Na elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento público, tá? Garantindo transparência, até controle social, beleza? Por isso que, de fato, essa alternativa aqui realmente é a correta, tá bom? Na letra A, por exemplo, aqui, gente, embora os princípios eles sejam realmente premissas, né, realmente, assim, se aplicam, né, aos estágios das despesas públicas, essa alternativa ela é limitada, tá? Porque os princípios não se restringem apenas a essas fases, né? Elas abrangem também todo o ciclo orçamentário, desde a elaboração até o controle do orçamento, tá? Da mesma forma, na letra B aqui, nós temos uma limitação, porque ela restringe os princípios orçamentários aos estágios das despesas públicas, tá? O que não é verdade, tá bom? Na letra C, por exemplo, aqui, embora os princípios orçamentários eles, né, visam uma estabilidade, consistência na prática orçamentária, se referir como instituições, eu acredito que não seja a terminologia adequada, tá? E a letra E dizer que são categorias absolutas e históricas das modificações da prática orçamentárias, isso aí também não se aplica, tá bom? Até porque categorias absolutas aqui não são. Então, a única correta aqui nessa 5, letra D de dado, fechou? Tranquilo? Bora aqui para 6? Vamos lá. Conforme a lei número 4320 de 64, o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. Nesse sentido, o empenho ordinário é o tipo de empenho utilizado para... Letra A. As despesas cujo montante não se pode determinar previamente, a exemplo dos valores destinados à folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Letra B. As despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez, por exemplo, na aquisição de imóveis. Letra C. As despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como compromissos decorrentes de aluguéis. Ou letra D. As despesas de valor variável previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez ou não, tais como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes. E aí, meu povo, qual que é a correta? Nessa 6 é a letra? Letra? Letra B de bola, né, meu povo? Nessa 6, quando eu estou falando aqui do empenho ordinário, é aquele para as despesas de valor fixo, tá? E previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. Por exemplo, a aquisição de imóveis, tá? Vamos ver aqui os outros. Quando a gente fala aqui sobre os tipos de empenho, povo, é bom a gente saber que, seja ele ordinário, conforme a gente já viu, ou se for estimativo, né, que aquele empenho é utilizado para despesas cujo montante não posso determinar, né, previamente, como fornecimento de água, energia elétrica, que é justamente
aquilo que foi mencionado aqui na letra D, né? Ou ainda, o montante ele pode ser global, né, utilizado para despesas contratuais ou de valor determinado, né, sujeitas a parcelamento, tá? Como, por exemplo, aluguéis, tá bom? Que seriam aqui referentes ao empenho global, né? Então, a única que trata, de fato, o conceito correto aqui do empenho ordinário é o que nós temos aqui na letra B de bola, tá bom? Fechou? Bora lá, questão número 7. Durante a execução de uma despesa, a diretoria de orçamento de uma empresa de saneamento necessita comprovar que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. Isso ocorre em qual dos estágios da despesa pública? E aí? Letra A, adjudicação. Letra B, pagamento. Letra C, planejamento. Letra D, fixação. Ou letra E, liquidação? E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Nessa 7, a letra? Letra E, não é mesmo, meu povo? Letra E é a liquidação, tá? Se você for lá na Lei 4320 de 64, né? No artigo 63, a gente vai ver justamente a definição da liquidação, tá? É a liquidação. Então, é na liquidação que a gente faz o quê? Essa verificação aí, de fato, né? Comprovação de que o credor cumpriu ou não todas as obrigações constantes, tá bom? Para verificar se tem o direito adquirido por parte do credor, tá bom? Não é a adjudicação, porque não se aplica, nem mesmo aqui a fixação, o planejamento. Pagamento a gente sabe que é a quitação, né? Ou seja, a entrega do numerário previamente estabelecido, tá? Então, de fato, a alternativa correta aqui é a letra E, tá? A gente encontra as posições referentes à liquidação no artigo 63, como eu mencionei, tá? Referentes à liquidação, é justamente isso que a gente viu, tá? Inclusive, se você for, por exemplo, né? Ao a gente falar aqui da liquidação, se você for lá na legislação, ela diz expressamente que a liquidação de despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos, documentos comprobatórios do respectivo crédito, né? Para apurar tudo, né? Referente à obrigação, como a origem, o objeto, a importância exata, né? O valor exato, a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. Tudo isso aí vai ser tratado realmente na liquidação, tá? Saber de fato as etapas, né? Os estágios da despesa pública é muito importante, assim como da receita pública também, tá? Por isso, fica ligado, tá? Você não pode confundir esses termos, pelo amor de Deus. Você tem que saber exatamente o que significa cada qual, cada etapa, cada estágio, tá bom? Para que você não vacile e você vá bem na hora da prova, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, questão número 8. O orçamento público contempla recursos a serem usados pelo governo. Assinale a alternativa que apresenta o que é orçamento público. Letra A. É um conjunto de intenções e de gestão. Letra B. É um instrumento de planejamento e uma lei. C. É um documento do governante e um roteiro. D. É um arcabouço de premissas e uma consideração. Ou é um código numérico e uma constelação de números. E aí, meu povo? Quando a gente fala aqui sobre o orçamento, um orçamento público, ele é o que exatamente? O que a gente pode dizer que é um orçamento público? É o que está na letra? Letra B, não é, gente? O orçamento público, ele é um instrumento de planejamento, realmente, é verdade. Inclusive é uma lei. A gente sabe que o orçamento, gente, no âmbito público, ele é realmente uma lei, tá? Ele é uma lei, tá bom? Dizer, como diz a letra A, que é um conjunto de intenções e de gestão é algo muito genérico, né? Quando a gente fala aqui de orçamento, tá? A letra C, que diz que é um documento do governante, um roteiro, isso limita o orçamento a um mero documento, ignorando que tem um caráter legal, ignorando que é uma norma de planejamento, tá? Então a letra C também não seria adequada.
A letra D diz que é um arcabouço de premissas e uma consideração. Isso é muito vago, né? Ele não destaca as principais funções do orçamento, né? E dizer que é um código numérico e constelação de números, aí foca apenas nos aspectos quantitativos do orçamento, né? Desconsiderando seus aspectos jurídicos, até mesmo aspectos políticos, né? Porque o orçamento é definido por uma lei, tá? E seus aspectos legislativos. Logo, a alternativa mais correta aqui, mais adequada a ser marcada, é de fato a alternativa B, tá? Quando eu falo de orçamento aqui, eu estou me referindo a um instrumento de planejamento e uma lei, tá? Orçamento público, como a gente sabe, é uma lei, tá? Nós temos as leis orçamentárias, né? Nós temos o PPA, nós temos a LDO e temos inclusive a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Portanto, uma lei como eu sei que você já sabe, tá? Então nessa questão aqui, a correta a ser marcada é a letra B, é um instrumento de planejamento e é uma lei, tá bom? Beleza? Então nessa 8, B de bola. Vamos lá. Próxima questão. Questão número 9. O que a lei de orçamentos compreenderá? Ou seja, o que vai estar aí compreendido, né, na lei referente ao orçamento, na lei orçamentária? Letra A. Todos os órgãos públicos, inclusive a aplicação de fundos especiais. Letra B. Todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Letra C. Todas as dotações globais destinadas a atender apenas as despesas com o pessoal. Letra D. Todos os quadros demonstrativos do Programa Mensal de Trabalho do Governo Público Estadual. Ou letra E. As categorias econômicas das empresas privadas. E aí, meu povo? O que vocês acham? E aí? Nessa 9, a correta é a letra? B de bola, né, pessoal? Nessa 9, né? B de bola, tá? A lei de orçamentos vai compreender todas as receitas, inclusive as de operações de crédito, autorizadas em lei, tá? Isso trata, gente, do princípio da universalidade, constante lá no artigo 2º, salvo engano, né? Da Lei 4320 de 1964, tá? Isso pelo princípio da universalidade diz, né, que o orçamento vai conter todas as receitas e todas as despesas, né? Inclusive as operações de crédito, né? Também autorizadas em lei, né? Exatamente, tá? Olha aqui, quando a gente fala aqui sobre a letra A, por exemplo, né, que todos os órgãos públicos, inclusive a aplicação de fundos especiais, a LOA ela vai compreender os órgãos da administração pública, né, no âmbito federal, por exemplo, só que os fundos especiais possuem leis orçamentárias próprias, tá? Então isso aqui acaba sendo uma pegadinha, tá? Letra B, por exemplo, letra C, na verdade, não fala que todas as dotações globais destinadas a atender apenas as despesas de pessoal, tá? Não são apenas as despesas de pessoal, tá? Então a gente teve uma restrição aqui indevida, tá bom? A letra D, né, que diz que os quadros demonstrativos de Programa Mensal de Trabalho do Governo Público Estadual, a LOA compreende apenas programas de trabalho, né, do governo federal, por exemplo, né? Os estados e municípios têm suas leis orçamentárias próprias, tá? Ou letra E, as categorias econômicas das empresas privadas. Não, a LOA se aplica à administração pública, né, não às empresas privadas, tá? Isso aqui está claramente errado, tá bom? As empresas privadas têm suas regras próprias, né, de contabilidade orçamentária, inclusive com base, né, nas suas próprias legislações de regência, tá? Nas leis que regem aí as empresas no âmbito privado. Logo, a única alternativa correta nessa 9 aqui é, de fato, a letra B de bola. Fechou? Beleza? Então, vamos que vamos chegando aqui agora, gente. Agora, na próxima, nossa última questão de hoje, tá? Programamos aqui 10 questões pra gente resolver, por isso não vacila não, a gente chegou aqui na última, tá bom? Vamos lá? Em relação à questão orçamentária e seus instrumentos, assinale a alternativa que apresenta seu correto conceito. A. O orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse enunciado é defendido pelo princípio da especificidade e do orçamento bruto. Letra B. O conteúdo da lei orçamentária deverá ser divulgado por meio de veículos de comunicação para que tenha validade.
Essa afirmação está baseada no princípio da unidade. Letra C. O orçamento público é definido como um instrumento que dispõe o poder público para expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem realizados. Letra D. A Constituição de 88 indica que, por iniciativa do Poder Legislativo, devem ser estabelecidas, além do Plano Plurianual, a Lei de Bases e Diretrizes e a Lei Orçamentária Anual. Ou letra E, o sistema caracterizado pelos atos e fatos que envolvem o orçamento público é o sistema orçamentário. Já o sistema que envolve a movimentação de numerários é o sistema de compensação. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui nessa questão? É a letra? Letra C de casa, né, pessoal? Letra C de casa, tá? O orçamento público, gente, é definido como um instrumento, né, de que o poder público dispõe para expressar, num determinado período, né, o seu programa de atuação, discriminando a origem e montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios, né, das despesas a serem realizadas. Qual que é o erro aqui da letra A? Esse princípio é o da especificidade ou da universalidade? É o da universalidade, tá? Tá errado. Na letra B, olha aqui, a publicidade trata da divulgação do orçamento, tá? Então a gente não está falando aqui, né, do princípio da unidade, é da publicidade, tá bom? Olha aqui na letra D, presta bem atenção aqui, gente. As leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Legislativo ou do Executivo? Tá? Do Executivo. E por fim, gente, a letra está errada porque a movimentação de dinheiro é do sistema financeiro, tá? E não do sistema orçamentário de compensação. Beleza? Confira aqui o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nesse encontro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero ter aí colaborado com a sua jornada de estudos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!